Esse podcast é um oferecimento do grupo O Bom na Notícia, do Cast do Bom. Tocando. Peraí, deixa eu colocar nosso no modo avião aqui, dar o start. Primeiramente, boa tarde, Priscila! Hello, bebê! Voltamos! Ai, que coisa boa! Voltamos! Sejam Oi, muito gente. bem-vindos! Sejam todos bem-vindos ao nosso Anjas Cast. Nós estamos na nossa segunda temporada. Olha, vingou, né, amiga? Deu certo, parece que deu, vamos ver. E dessa vez nós vamos conversar sobre maternidade com uma pessoa muito especial que a gente ama. Nós estamos aqui no estúdio com Carolina Morim, psicoterapeuta e orientadora familiar and best friend. Essa é a melhor parte. Para conversar com a gente hoje e ao longo aí dos próximos dias sobre as orientações familiares maravilhosas que ela tem. Gente, vocês não perdem por esperar. Fiquem conosco, tá? Vocês vão receber muitas dicas e insights poderosos de como que é viver. Construir Uma seus vida lares. Maravilhoso, construir os seus suas lares com mais famílias. tranquilidade, né, Carol? Com mais assertividade, com menos peso, menos fardos. E eu tô muito feliz que você tá aqui com a gente hoje. Obrigada. Uma grande satisfação você ser a nossa primeira convidada e aqui para estar conosco no Anjas Cast. Eu sou fã do seu trabalho, você sabe disso. Recomendo e utilizo os seus serviços. E eu acho que todo mundo deveria ou poderia ter esse grande privilégio de ter contato com aquilo que você passa com tanta leveza sobre como construir uma família de valor, uma família consistente, comprometida, em que pais e filhos são juntamente protagonistas dessa história. É uma grande alegria, amiga. Seja bem-vinda. Inclusive, eu esqueci de trazer meu caderninho pra anotar algumas coisas, mas vai ficar gravado. Então depois eu pego A gente assiste depois da nossa própria. Carol. Que bom que fica. Que bom que fica. A gente pode Obrigada, chamar de Carol? amigas, claro, com certeza. Então, pra gente começar, a gente quer que você conta pra nós e pro público que tá nos assistindo quem que é a Carolina Morim, né? O que aconteceu na sua vida para que a gente esteja até aqui, para que nós chegássemos aqui. E nós já nos conhecemos de longa data, a gente já comeu vários pacotes de sal juntas nessa vida. E conta da sua história, do seu trabalho, suas dúvidas. O microfone é seu e a turma tá aí para ouvir essas histórias ótimas que você tem para contar para nós. Joia, obrigada. Eu olhei para você e ia perguntar, será que eu me apresento? Como é que a gente faz? Sim, você se Como que é esse movimento? Aqui é bem espontâneo, a gente treina zero, a gente vai fazendo o programa. Vai falando, né? E vai Joia, fluindo, joia. Vou falar de amiga, não vou falar de amiga, mas é um pouco de tudo. E é muito valioso poder falar com vocês novamente. E para mim é um convite que me faz também cada vez mais aperfeiçoar essa forma de levar a mensagem, né? Eu fiz uma palestra há poucos dias e eu trouxe que desde que eu tive meus filhos, eu prometi para eles, a partir de agora, onde eu estiver, as pessoas vão aprender a encontrar estrelas dentro de si. E essa mensagem, ela não é repetitiva, mesmo com pessoas que me ouvem várias vezes. E há muitos isso anos. É um desafio para Sim. mim, e há muitos anos. É um desafio para mim, mas ao mesmo tempo é um convite muito valioso para o meu coração. Então, é especialmente especial falar com vocês, que a gente já se conhece, mas é sempre uma nova vez, né? Sim. Então, muito obrigada A gente por é muito esse fofinha. momento. Muito obrigada. E falar de história, eu vou conectar inicialmente com aquilo que tem a ver com o trabalho que eu faço hoje, né? A gente se conhece da minha primeira fase, e também, que foi uma fase com o judiciário. E eu me lembro muito que o Léo falava assim pra mim, nossa, você fala, parece que tá escrevendo um habeas corpus. O Alexandre fala de maneira semelhante. Ele fala, parece que você está escrevendo um tratado internacional. Nossa, você é mais estudado, né, amiga? Não, amiga, talvez mais complicada, problemática.
Aí ficou maior, mais extenso. Pode ser. Ou, não sei, de repente eu tenho que salvar alguém que já está preso, né? Isso ainda está ajudando as pessoas a se organizarem. Mas ele falava assim, e aí era realmente tudo aquilo que eu sabia, né? Uma vida ainda, hoje eu vejo e falo, nossa, como era engessado, como era método por método, como era, tinha critério para tudo, tinha um script para tudo que eu vivenciava. Isso me fez muito bem e me levou muito longe, até o momento que eu entendi que tem outros caminhos, tem outras coisas pulsando aqui. Sim. E a minha maior compreensão sobre isso, então, assim, qual é esse outro lado do meu perfil? Veio com a minha família. A hora que eu me vi, né, mãe de 2, um marido ali, a gente tentando se reconhecer naquela configuração. Eu fui mãe, depois a gente se olhar e falar, olha, vai ter que ser agora. Porque a gente também estava numa de que vamos esperar o melhor tempo, vamos nos organizar, a maternidade deve acontecer no momento que a gente já passou por isso, por aquilo, por lá, de novo script. Mais uma metodologia. Mais uma metodologia para tempo. a gente se tornar pais aí. E aí eu comecei a perceber, aí a gente, de repente, num dia, eu estava com 30 anos, a gente conversou e falou, vamos deixar, vamos começar a permitir. E aí a gente começou, aí tivemos nossos filhos e eu ainda nesse olhar, nessa transição ali, porque internamente já era muito claro para mim, essa vida não, ela tá engessada, ela tá com um script, ela não tá trazendo algumas coisas do meu perfil, mas ainda não tinha clareza. Depois disso, com os dois, tive o Theo, 1 ano e meio depois eu tive a Luísa. Então, quando a Luísa nasceu, a Luísa nos primeiros meses dela, ela passou a ficar muito doente, ela tinha algumas crises de tosse que a gente não entendia muito o que era. Meu casamento estava bastante desestruturado, ameaçado. Era uma situação desafiadora para todos nós. Eu tive comportamentos que, assim, muito diferentes do que eu realmente imaginava que fosse possível, sabe? De briga, de afronta. Aquele puerpério delícia. Aquele puerpério que parecia que não passava, sabe? E assim, eu já tinha um ano e meio, né? Então, que hora que aquilo vai mudar de alguma forma? Mas foi esse contexto, apesar de muito doloroso, me trouxe muita clareza de que eu tinha um outro caminho a seguir, que era esse caminho de olhar para minha família e entender o que é a minha prioridade, né? Como estar na prioridade, que era algo que antes eu não tinha, porque as coisas tinham critério para mim, então não era assim a sua prioridade, era o que tem para fazer. A vida para a vida dar certo é isso aqui. Então, vai lá. Eu ouvindo você, Carol, me parece que a vida foi te convocando, né? Foi dando sinais, embora você já tivesse captado isso no coração de que algo precisasse mudar, a vida vai mandando, né? Ela percebe que quando alguém está graduado ou apto a ir para uma nova fase, ela começa a dar evidências e dar sinais até a pessoa deitar. Deitar, uma linguagem, né? A pessoa entregar, entender, compreender. E aí, então, me parece que você estava muito atenta a essa percepção, então foi aí que você percebeu que só no judiciário não te cabia mais, ou você precisava expandir, né, em outras áreas, e você já tinha certo que era nessa área que você trabalharia? Não. Ou era a área em que você precisava priorizar a tua família, mas sem fazer disso o seu novo job, por exemplo? Não, a clareza que eu tive naquele momento foi sobre a minha família, aqui é a minha prioridade, isso aqui tá desajustado, precisa eu ser... já estou entendendo. Estou entendendo, a vamos Luísa começar. Está doente, meu casamento está ameaçado. Estagnado e ameaçado. Eu estou infeliz e a minha vida está ficando lá no fórum da capital. Isso. Algumas coisas acontecem com fluidez, mas não são prioridades. Sim. Por exemplo, dinheiro, estrutura, isso estava organizado. Mas já aquilo era não uma resolvia. Ótima coisa, porque era bom, era. Normalmente as mensagens vêm num contexto em que está tudo bem ruim, insatisfeito, né? E quando foi, Carol, que assim, esse trabalho de orientação familiar bateu no seu coração? Você falou assim, olha, é isso que eu vou
fazer por mim, pelos meus e por todos. Profissionalmente, né? E fazer disso um servir, que é o que você faz hoje tão brilhantemente. Essa história essa parte é muito legal, porque daí o que eu tive clareza? Tem trabalho aqui pra mim. E eu sempre fui uma pessoa que estuda para fazer as coisas. Sim. Então eu comecei a estudar sobre esse desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano já me tocava. Sim, sim. Então eu comecei a estudar mais sobre essa perspectiva da infância, do que é esse criar. E daí, 2 anos, mais ou menos, a Luísa já tinha lá seus 9 meses. Então eu já estava, vamos dizer, há quase 3 anos, né, vivenciando, percebendo e estudando. A Infância Consciente, que é o grupo do qual eu fazia parte, a Jéssica publicou que ela estava com a agenda dela cheia. E aí eu chamei ela no direct e falei, Jéssica, eu acho que eu posso atender famílias. Assim. Sem sem nenhum. Sem ter, eu fiz uma formação. O substrato, então, foi aquilo que você foi atrás para aplicar na sua própria família. Na minha família. E eu já tinha feito alguns cursos. Eu fiz curso de coach, programação neurolinguística. Então, eu fiz curso de desenvolvimento pessoal. Tinha feito. Eu fiz um curso de coaching emocional, desenvolvimento emocional de crianças. Então eu fiz um curso de arte terapia. Então eu tinha Você já uma bagagem. Com o repertório ali, flertando há muito tempo com esse ambiente. Mas até então eu fazia os cursos para que eu me desenvolvesse, para eu ter mais, até para eu conhecer material, qual é a doutrina, que livro que estudam, onde que vão, sabe? Esse era meu foco, para que a minha família ficasse ali, para que eu entendesse melhor como estar melhor ali. E aí aconteceu essa oportunidade, que na verdade eu veio e aí eu falei, eu vou falar. Vamos ver. Que curioso você me falando agora, né? Minha vida sempre foi métodos, sempre foi tudo certinho, e uma coisa depois a outra, e de repente você manda uma mensagem pra pessoa e fala, eu posso atender. Isso não teve método. É como se fosse um chamado do coração mesmo, né, Carol? Muito autêntico. E aí quando a gente recebe o chamado mesmo, não importa método, forma, contexto, ele acontece. E aí tinha o curso do Plenitude Humana aberto, para inscrição. E é uma formação profissionalizante. E aí ela falou, eu posso te dar supervisão. Então, a gente se apoia e algumas coisas já podem acontecer. E aí foi que eu descobri também essa área de orientação parental. Que ela é como um coaching. Ela é justamente a gente olhar o como adaptar. Eu não trabalho enquanto orientadora parental os traumas do adulto, por exemplo. A gente não entra nesse contexto. Mas eu consigo pegar aquela pessoa com aquela ou traumatizado e falar para ele, olha, essa ação, esse lugar, essa tendência, vamos reorganizar isso, vamos caminhar isso para cá. Então, a gente não vai trabalhar exatamente o seu dilema, porque isso é na sua psicoterapia, mas a gente consegue pegar o seu colorido exatamente como ele está, ainda que esteja muito cinza, vamos dizer assim, e a gente não permitir que isso atrapalhe a sua relação familiar. Entendi. Então, a gente olha a relação, é como se a gente faz a gestão. Vamos gerenciar isso exatamente com as qualidades que vocês têm e com os desafios que vocês têm. Então, eu não faço em orientação parental uma psicoterapia do adulto, né? E tem outros profissionais para isso, mas a gente organiza todas essas tendências, as qualidades e as não qualidades, para que elas se encontrem naquele contexto familiar. Mesmo porque é necessário, né? Como tratar a questão familiar, se não tangenciar ao menos essas questões dos indivíduos, né? Você não conseguiria, imagino, que na prática alcançar a questão do filho sem saber o que está o pano de fundo com os seus pais, né? Então, embora você não trate eles... E por outro lado, veja, não faz sentido a gente acreditar que eu preciso estar curado, pleno, não traumatizado, para então eu ser um bom pai. Esse dia nunca chegou, que eu saiba da história da humanidade. Eu ia fazer uma pergunta, Carol, então... Dá pra gente levar em consideração que de uma forma ou de outra tá todo mundo traumatizado? Tá todo mundo traumatizado. Não salva ninguém. Sim. Mas a gente tem um jeito. Estamos na Terra, né? Temos, assim, pra lembrar. Estamos na Terra normalmente aqui neste lugar. Se você nesse momento tá assistindo uma pessoa traumatizada, você não está sozinho. Nem sozinho. Não somos. Né? Carol não é uma iluminada dos céus, embora pareça uma grande privilegiada. Estamos todos aqui com o mesmo escopo. E eu tava até me lembrando, antes, né? A gente vindo pra cá, de momentos assim, por exemplo, teve uma vez que a gente tava, eu e o Léo, a gente se organizou pra gente almoçar e tal, né, com criança pequena, isso era um mega acontecimento. E aí a gente chegou num restaurante super legal daqui e a gente começou a discutir.
E ele começava a falar que eu era insuportável e eu comecei a chorar e eu falava No meio do insuportável restaurante, no a família quê? super nutrida, saudável. Nutrida mesmo, em todos os aspectos, estamos num restaurante. Entendeu? E a gente assim, e a gente não de tinha... ódio, De talvez. ódio, de ressentimento. E sabe aquelas conversas que você não percebe como sair dela? Não tinha Sim. saída. Você pergunta assim, mas chata no quê? Cite 3 exemplos. Ele chamou você de chata? Insuportável, amiga. Insuportável, né? Eu Sou não uma sei o que chatinha. seria de Alexandre. E eu me esse achando negócio super pra mim. legal, tipo, entendeu? Achando que você tava massa, Eu entregando tava tudo pra sua falando, família. estudando, fazendo, entendeu? Mas Maternidade. acontece muito, ali. né? Não, a gente Não, gente, assim, com todo amor e respeito ao meu marido, que realmente, né, é um processo de nós dois e ele permite E que eu fale sobre isso. sim, mas- ele é é uma ótimo. pessoa muito curada nesse Mas aspecto. era, Até pra faz ele era piada, difícil também, né? E aí, você é defensora dos filhos, né? Porque daí é assim, tem os filhos e tem que ter uma parede do lado dos filhos. Não pode eu Era ser o como pai ele- com os filhos, sabe? entendi. Então, é uma exigência minha de que ele fosse diferente do que ele era, né? Sim. Que é invasivo. E isso Sim. tocou Então eu você, entendo, isso é Fê. insuportável. Realmente, Então, ele, tipo, é ele não insuportável, tava não era errado. exatamente, entendeu? Aquela atitude Não era é insuportável. você, exatamente. Então, hoje eu vejo. Mas nesses contextos, percebe? Aí eu falei com ela, aí ela falou, vamos olhar para isso, essa possibilidade. Ela estava com muitas famílias chegando, Aham. também já assim. E aí a gente entendeu, e ela já conhecia, porque ela já tinha outras formações, que existe essa parentalidade. Sim. Então, não é exclusivo para psicólogos, não é exclusivo para quem está falando só de uma rigidez mental, uma sanidade mental, uma questão, Sim. né, neurológica, Aham. não. Tem outros trabalhos que a gente faz nesse âmbito que é de saúde mental. Carol, o que você quer dizer quando você fala parentalidade? Parentalidade Não entendi é a relação. É a relação de ser parente. Entendi. Entendeu? Trabalhar. Tratar essa relação. É. Entendi. Olhar pra ela. Solidário é uma questão. Solidariedade é o comportamento. Tá. Não é? Então, assim, ser Parente solidário é uma virtude. questão, parentalidade, Parentalidade é como é que você exerce com os isso. parentes. Né? Entendi. Tem parente que a gente quer ficar perto, parente que a gente não quer, não Médio. queria nem que fosse parente. Parente Tem que a médio. gente 1 finge mil que não quilômetros de conhece. distância. Tem Natal que é muito bom, tem Natal que é, né? Sim. Não é esperado nunca. Então, isso é parentalidade. Sim. É E a para gente- tratar dessa questão, não necessariamente, então, tem que ser uma formação psicóloga, porque Carol, acho que você não Não, chegou a comentar isso, formada em Direito, e aí É. fez essas formações, e o que também te credencia a ter muito mais repertório, porque isso também vai ser num outro bloco, a questão de como a sua experiência no judiciário, que se dirige para resolver conflitos, como isso te possibilitou que, então, até com mais clareza, com mais expertise daquilo que você viu na prática, nos milhares de processos que você trabalhou. Você ficou lá mais de 15 anos, 18 É. anos. Nossa. Em vara criminal, né, Carol? Vara criminal, vara de família. A maior parte do tempo criminal. Poxa, isso Conta, é conta, um conta super pra gente laboratório. aquela história Foi um que você super falou. laboratório. Como que foi o laboratório de ver, assim, como que várias vezes você já falou em outras palavras, mas me tocou na seguinte sentido. Como que muitas das mazelas sociais e comportamentais que as pessoas vivem são oriundas do como elas vivem na sociedade, o que elas praticam na sociedade, são oriundas daquilo que elas vivem na Sim. própria casa e dentro das próprias famílias. Seja lá que composição essa família tenha, né? Sim. No fórum, eu pude ter muita certeza, porque foram muitos anos, muitas horas, muitos processos, muitas famílias, que as maiores mazelas da sociedade poderiam ser, no mínimo, assim, amortecidas se houvessem famílias preparadas. Total. Sim. Entende? Né? E Então faz não total tem, sentido. as famílias não são, elas não estão estruturadas. Isso o mais comum, né? Assim, no Sim, geral, sim. sempre tem várias exceções, tem pessoas muito dedicadas. Eu estava agora mesmo em orientação com corações que são assim extremamente trabalham no preventivo. Sim. Ai, eu Aquelas acho tão pessoas bonitinho ela que chamar as olham- pessoas de corações. Não é fofo. Que lindo. É, É muito eu carinhoso, tava. é muito Mas empático. eles são, e é grandioso e bonito ver que isso é real. Então, tem sim essas pessoas que já se dedicam a essa realidade familiar como para uma prevenção. Então, eu estudo para aquilo, para que eu seja ainda maior. Mas lá eu vi que faltava essa estrutura.
E aí eu entendi que a família, ela pode, como eu disse, né? A família, no mínimo, ela amortece. Quando o problema já aconteceu, ela amortece. Sim. Quando o problema ainda está numa tendência de acontecer, ela também pode amortecer. Sim. E quando o problema sequer vai passar por ela, ela pode ajudar outros. Porque a família é um grupo. A família tem força. Né? A família, Eu acredito e muito. essa força, ela muitas vezes está no discurso, mas ela não está na Na prática. prática, não se aplica. Não né? se aplica. Não sente isso, né? Não Aplicando, sente ela que é vê. parte de algo, que tem realmente um parceiro. Sim. Né? Filhos não sentem que os pais são parceiros. E isso está muito desajustado. E talvez foi assim para muitos de nós. Sim. Então, é também uma ideia aí da gente romper com aquilo que não funcionou, Sim. mas prosperando. E um viés daquilo que você disse também do aperfeiçoamento, né? É claro que os meus pais, por exemplo, os nossos, poderia dizer, não tiveram essa possibilidade de se falar como nós falamos sobre isso hoje, dessa maneira, né? Os livros, acho que uma energia que facilita discursos e preparo em relação a isso. E você fala muito, você acabou de falar a questão da prevenção. Eu gosto muito dessa ideia. Por exemplo, você é mãe de 2 crianças lindas, Esté é mãe de uma, e eu sou mãe de nenhuma por enquanto. Então, poderia dizer que eu estou no estágio de prevenção aqui, né? Sim. E, assim, aquece muito meu coração de, sabe assim, não aprender a pilotar o avião com ele lá em cima já. Então, por isso sempre me enriquece, assim, e eu tenho muito interesse sobre isso, porque eu acredito, assim, veementemente que não só os grandes problemas e de algumas famílias, mas todas as questões acontecem, eu acho que é o berço, assim, da sociedade, do mundo, né? É a família. Somos as nossas experiências, as nossas vivências, e isso acontece, esqueci a palavra, invariavelmente em casa, porque você nasceu até... Você vai estar lá, vai voltar para lá. Exatamente. Enquanto não te liberarem, então vai ser ali. é de lá que você recebe as influências primeiras da vida. Então isso fica registrado em algum momento e isso vai ser replicado. Enfim. Então, como é essa questão desse trabalho feito preventivamente, então, sem que tenha um marido falando pra na sua cara que você é uma insuportável e chata e que ele só gostaria de ser pai, que a mãe poderia não criar o muro de Berlim separando os rebentos do genitor homem. O trabalho preventivo, ele é muito possível quando é como se fosse fazer um enxoval. Mas um enxoval olhando mais para esse lado emocional. Quem somos nós? Como estamos agora para receber mais um? Sim. É muito sobre esse tipo de pergunta. Queremos o quê? A gente quer só um sonho de uma família, assim, todo mundo bonitinho, pra gente vestir uma criança para dançar balé? Percebe? E pode ser que seja, porque ainda é muito recorrente a gente acreditar que filhos servem para realizar sonhos dos pais. Dos seus pais. Né? Então, é recorrente, mas não é saudável, né? Não, de forma nenhuma. Filho nenhum deveria ser convidado a realizar sonho de pai e mãe. E quando você se depara com uma família assim no preventivo, olha eu dando o spoiler, vai ter muita coisa por aqui ainda, hein, gente? Como você se depara com isso? A pessoa, né, vamos dizer assim, flutuando nessa camada de sonho, de realização, de projetar. Existe alguma forma, você faz um trabalho, você encaminha a pessoa? Como que é? Porque acho que não deve ser assim. De repente, a pessoa chega contando sonhos, você vê que aquilo na prática não vai se desenrolar daquela forma, mas você não pode virar pra ela e falar assim, olha, senhora, deixa eu te contar uma coisa. Não é meio assim. Tem um jeito de comunicar isso, né? O que a gente precisa fazer ou ter a atenção e também para não se tornar uma pessoa que joga verdades na cara dos outros, assim, que a pessoa nem tá perguntando. Não, Tem 3 pilares. Isso é a forma como eu trabalho, né? O que para mim é fazer um enxoval para receber filhos e a família aumentar. Tem 3 pilares que são espiritualidade, conexão, comunicação e reflexão. Então esses 3 pilares a gente sempre vai trabalhar. E esse é o primeiro olhar. E o que eu olho de espiritualidade? É a gente olhar quais as virtudes que a gente é convidado a desenvolver em família. E aí, se eu sou um casal e eu já percebo que, de alguma forma, essas virtudes são desafiadoras para mim, com o filho vai ficar pior? Vai mas Carol, pode ficar melhor? Pode.
estamos falando de seres humanos, podem conquistar grandes evoluções, Sim. temos grandes potenciais. Porém, a gente não está se ainda vê na habituado, prática. não se vê na prática que essa seja a realidade, sim. de romper muito rápido, né? Então a gente olha, por exemplo, uma das virtudes, renúncia, é uma virtude. E às vezes a renúncia para mim é um desafio, eu e o casal, eu e o outro. Renunciar à individualidade na relação, você diz? O individualismo. Individualismo. A individualidade, ela é muito Desejável, importante. aham. Né? Então, eu saber aquilo que mais vibra meu coração, aquilo que é mais gentil comigo, aquilo que ainda é importante que aconteça, qual é o tipo de ajuda que para mim é importante, isso é individualidade? É extremamente importante. E às vezes, se eu estou com um desafio de renúncia, certamente eu estou com um conflito de individualidade. Então, a gente vem para um trabalho de orientação parental, eu vejo e falo, ó, tem trabalho aqui? Sim. Preciso olhar isso aqui. Percebe? E esses casos de renúncia seria, então, na prática, eu de algum modo me tornar mais tolerante? Também. Falar sobre tolerância? Isso. As virtudes, elas são bem solidárias, não é? Então, é sempre um conjunto. Sim. Então, a gente fala de renúncia, a gente fala de humildade, a gente fala de tolerância, de mansidão. Sim. Isso é um contexto familiar. Ah, mas é em todos? É, só que na família você não vai fugir disso. A não ser que você não queira ter família. Conta mais pra gente sobre essas virtudes, Carol. Isso é um pouco da terapia Da consciencial. Da é. consciencial. Essa é a inteligência consciencial. Conta Que é pra o gente, explica desenvolvimento isso, de porque eu acho virtudes. É, muito porque lindo. hoje a gente fala, a gente se conhece muito da emocional, valiosíssima, né? Que é o quê? Eu reconheço aquilo que me traz sentimentos ruins. Então, eu começo a perceber e dar atenção para tudo que me faz me sentir mal e eu sei como eu comporto quando eu me sinto mal. Então, eu vou desenvolvendo uma inteligência que me permite transitar nesses lugares com mais tranquilidade, né? Então, isso é uma inteligência emocional. A consciencial, ela traz o que eu faço com esse meu movimento de já saber que eu sinto esse ódio quando a pessoa fala. O que eu faço com isso? Que hora que eu vou aprender a transformar isso em serenidade? Com o que eu vou usar? Quais recursos eu Quais convidada a olhar? ingredientes, É como qual se fosse o alquimia? tal do papo de alma que a gente tem de vez em quando, né? É isso, Carol? Entende? É. E isso é espiritualidade. E veja, nós não estamos falando de religião. Religiosidade é uma forma de a gente se aproximar de uma realidade espiritual. Agora, não é a única e a espiritualidade não é exclusiva de religiões. Sim. Não? Então, a gente não Os é sobre a pilares religião. são espiritualidade, comunicação. E reflexão. Reflexão e comunicação. Eu falo nessa linha espiritualidade, então eu me reconhecer enquanto um ser imortal e que está na vida para desenvolver virtudes. Esse é o primeiro ponto. Depois disso, eu parto para um querer a reflexão, que é sair do automatismo. Sim. Certo. Entende? Então eu saio daquela pessoa que é toda hora reativa. Saio Que em vive busca. armada. Vive armada, eu vou deixando acontecer, eu tô com As coisas nunca pressa. estão comigo. Ou eu me vitimizo, Tá. ou, entende? Isso é reação. Eu só vou reagindo, eu sim. só vou vivendo. Vou vivendo. Um estado vou bem vivendo. passivo, né? De Que não se é um responsabilizar. passivo e- de uma inércia, exatamente. Sim. Então, aqui a reflexão, depois que eu quero ser alguém que, enquanto um ser imortal, busca ser mais autônomo, né? Agir, refletir, pensar, me fala mais... Ah, você é insuportável, me fala mais sobre isso. Como que é isso? Deixa eu Deixa eu colher entender, dados. né? É, porque eu não quero ser, não por você, mas por mim, Sim. entendeu? Então, quando eu tô nesse estágio, aí eu vou saber como me comunicar. A gente fala isso, né, amiga? Tipo, conte-me um pouquinho mais. Me Conta conta um pra pouco gente. mais. Conta um pouquinho pra gente. Você vê, é tão... É. Olha, E aí muito tem legal. gente que ouve É isso e intuitivo. pensa assim, ai, Carol, mas tem que ser o Buda, né, encarnado, pra dar conta dessa Não, coisa. Eu estamos já tô falando de pensando seres aqui. humanos. Eu tô pensando que essa nossa prosa aqui tem muito Tem chão ainda. pra acho que gente poderia ter episódios pro ano inteiro. A verdade é que, conforme a gente vai se despertando para esse olhar da espiritualidade, né? Então, assim, esse olhar nosso enquanto um ser em evolução, a gente vai ficando menos à mercê, então, assim, menos exposto às circunstâncias. Sim. Porque a gente começa a entender que é com elas que a gente cresce. Sim. Pelos quando eu desafios começo que E eu são a tenho a minha exercitar, responsabilidade. Eu sim. sou a protagonistinha da minha própria Oh, história. é. Eu falo isso pro José às vezes.
Quando ele tá Já desenvolvendo vai- as suas próprias habilidades lá sozinho, eu falei, ai, filho, você já tá sendo protagonista da sua Já própria vai história. implantando, né, o Principalmente na hora que ele time. começa a rolar no chão, assim, chorando. Mas olha, que Exatamente. legal, que legal, gente. Eu quero muito, tenho muitas perguntas já, né, Pri? Muitas. Já bateu aí, senhora? Já, senhora, preventivo Você tá aqui já preparada? Percebe que dá para trabalhar isso preventivamente? Porque se eu tenho uma pessoa desperta para isso, na família o conflito vem, mas cai numa água limpa, Sim, numa água que quer ficar limpa, né? um Assim, aquário que mais quer tratadinho. um pouquinho mais, Sim. falar, eu já olhei para isso, eu já tô percebendo, eu já sei que de alguma forma eu estava me comportando assim, entende? Então esse é um Então, trabalho olha preventivo. O pessoal do trabalho preventivo tá salvo. Entendeu, gente? Vocês ainda têm chance. Ampliar E nós a percepção vamos encerrar de esse enxoval. bloco. E no próximo bloco nós vamos ampliar essa percepção. Na verdade, no próximo bloco a gente vai passar então do enxoval da galera que já tá no preventivo pra galera que não teve muito tempo. Ou que E foi tipo assim, catapultado. Comeu o bolo antes da festa, entendeu? E agora o que faz? Essa criança é minha, não tem como devolver. E agora, José. E agora? Literalmente. Literalmente. Filho da nossa irmã chama José. Vocês fiquem aí, não percam as cenas desses próximos Próximos capítulos, né? A gente daqui a pouco vai mergulhar nessa piscina bem quentinha, né, Com o quê? Carol? Com snorkel ou não? Com cilindro, irmã? Venham. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até. Até daqui a pouco.